E uma pessoa diz: se eu converso com os meus corpos tridimensionais e também com o meu eu superior, se eu não sou nenhum deles, o que é que eu sou? Então, todos os seus corpos são núcleos em vários planos que você usa para se manifestar. O corpo mental para se manifestar no plano mental, você usa o corpo astral para se manifestar no plano astral e você usa o corpo etérico físico para estar aqui, encarnado. Então você usa esses corpos e, conforme o seu relacionamento com esses corpos, você tem sim uma relação com eles e você pode até se dirigir a eles e eles responderem. Mas aí precisa que você tenha uma certa relação com esses corpos. E precisa que você considere esses corpos uma parte da sua personalidade. Que você considere esses corpos veículos da sua personalidade. E que esses corpos são habitados por um ser interior, por um ser superior. Você precisa se organizar nesse sentido. Você precisa reconhecer uma organização interna em você. E aí você pode sim se dirigir a um corpo seu e este corpo responder. Porque cada corpo deste, o mental, o emocional e o etérico físico, esses corpos têm átomos permanentes. Eles se dissolvem a cada encarnação, mas todos eles têm um átomo permanente, que é o mesmo desde o princípio. Então, se você se compenetra da existência desse átomo permanente, você faz um relacionamento sim com o corpo seu. Não com a parte externa do corpo. Você faz um relacionamento com a essência do corpo, que está ali desde o princípio, desde que você passou a existir como ser humano, e que vai acompanhar enquanto você precisar de corpos. Então é este átomo permanente, é esta essência do corpo com a qual nós nos relacionamos. Mas isto precisa que a pessoa se organize dessa forma. Precisa que a pessoa, por exemplo, não se confunda com o que a mente dele diz, com o que o emocional sente, com o que o físico precisa. Precisa que a pessoa não se confunda com essas coisas, que ele tenha essas coisas bem separado. Que ele diga: bom, o meu mental está pensando assim, o meu emocional quer isto, o meu físico está com fome, o meu físico está doente, não eu estou doente, o meu físico está doente, eu não sou doente, eu sou uma alma, como posso estar doente? O meu físico está doente, o meu emocional está doente. Precisa que a pessoa se organize para depois ela começar a conviver de forma diferente com os corpos. A pessoa pergunta por que muda-se de nome. Porque ele notou que aqui várias pessoas mudaram de nome. Por que se troca de nome? Alguns trocam de nome porque o nome que eles usam, eles sentem muito carregado com certo passado. E para ajudá-los a entrar numa outra etapa, eles mudam de nome. Porque aí é como se começassem com um novo som. Não tanto carregado com as coisas que viveram até agora. Então, se eu me chamei José a vida inteira, este nome traz muitas coisas embutidas nele. E se eu estou muito envolvido com estas coisas, e se quero me aliviar um pouco do passado, em vez de eu chamar José, eu me chamo Jorge, por exemplo, daqui por diante. E isto psicologicamente pode me ajudar. Agora, para isso, precisa que eu realmente queira me ajudar. Porque só trocar o nome é uma coisa esquisita. Agora, se eu estou realmente não querendo mais ser José, se eu estou querendo deixar isto tudo lá para trás, aí a troca de nome pode ajudar. É com esse princípio que nas ordens monásticas se trocava o nome de quem entrava, que é para aliviá-los do passado. Agora, se você troca o nome e continua com todas as suas coisas passadas na sua pauta, foi inútil você trocar de nome. Porque o nome era para você ter uma impressão
psicologicamente de que estava numa outra vida, de que estava numa outra encarnação, de que seria tudo diferente. Então, nem todos que trocam de nome fizeram esse trabalho realmente, só trocaram o nome. Quando a gente troca o nome, a gente troca de vida. Começou uma outra coisa. Isto é que é trocar um nome. Agora, se não é assim, houve uma troca formal, mas não houve realmente uma troca de vida, uma transição importante. E uma pessoa diz que o outro dia nós comentamos sobre a procriação. E foi lembrado que procriar não é importante para todos e que só os bons deveriam procriar. E quando se falava em anticoncepcionais, foi dito que muitos seres ficavam impedidos de encarnar por causa dos anticoncepcionais. E como estas coisas podem ir juntas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Se alguém está destinado a ter um filho e usa anticoncepcional, está impedindo que aquele filho encarne. Aquele filho vai ter que encontrar outro canal para ele encarnar. Isto é o que foi dito. E o que foi dito é que a humanidade cometia um engano desde sempre. Isto é, que todos tinham que procriar, quando não é assim. Seriam só os mais alinhados, os melhores, os mais maduros, os mais conscientes, estes seriam os que iriam procriar, e não a maioria. Porque a maioria devia usar esta energia não para procriação, mas devia usar esta energia para que ela se elevasse e para que ela fosse transformando os vários níveis do seu ser que ainda não estão transformados. O que se disse foi que a humanidade acha que todos têm que procriar e que, ao contrário, são pouquíssimos os que deveriam procriar. A maioria não deveria. A maioria devia fazer outra coisa com esta energia, que tem muitas coisas para se fazer com essa energia. Quando ela chega na garganta, por exemplo, nós nos tornamos seres criativos. Então tudo aquilo que nós fazemos se torna criatividade. Então nós temos essa energia para isso. Uns têm para procriar, mas a maioria tem para se tornar criativos, não para procriar. E para se tornar criativo, precisa que esta energia suba, atravesse o centro cardíaco, venha para o centro da laringe, e aqui é que começa a vida criativa. E aí a vida humana seria outra coisa. Imagine se toda a humanidade tivesse a energia na garganta. A vida não seria esta que eles vivem. Podem estar certos. Então foi isto que foi dito. Que esta energia não serve só para a procriação. Serve para elevar o nível da nossa vida. Mas para isso precisa que ela venha para a garganta. Porque quem tem esta energia na garganta tem uma vida muito criativa, muito diferente da grande maioria. E todos deviam estar na garganta. E daí para cima já começa uma vida superior. Daí para cima já começa uma outra coisa. E tudo isto é feito com a energia sexual. Tudo isto é feito com a energia criativa, que nós chamamos de procriativa, porque é só para isso que ela tem servido, dado que a maioria a usa naqueles centros. Como a maioria devia usá-la na garganta e não lá. Mas isto são coisas que a gente pode compreender, alguns podem seguir, outros podem perceber, sentir, mas não são coisas para serem admitidas e vividas nesta etapa da Terra. Esta etapa da Terra vai assim mesmo, enquanto as ondas dos mares permitirem, vai assim mesmo. E depois virá uma outra etapa com estas e muitas outras coisas esclarecidas. Essa espiral não tem como você ficar quieto nesse sentido. Não existe essa quietude que a pessoa está procurando. Então você entra nessa espiral e você é levado nessa rotação. Agora, você precisa obter uma ligação com essa rotação. Você tem que encontrar uma conexão
Com este movimento rotativo e ascendente, você tem que entrar nessa espiral. Essa espiral nunca para. Nós falamos de quietude, se busca quietude, se fica quieto. Isso tudo são estágios preparatórios, mas isto não existe. Então, o que você diz, cheguei à quietude, o que se quer dizer é que está totalmente inserido nessa espiral. Ele está em quietude porque ele já é o movimento desta espiral. Ele está incluído nessa ascensão contínua. Então não se iludam com essa história de fazerem o caminho espiritual para conseguirem quietude. Porque você vai se sentir cada vez mais dinâmico se você está fazendo o caminho espiritual de forma sadia. Agora, se está se entorpecendo, isto é outra coisa, isto não é caminho. O caminho é como uma espiral que está sempre subindo e você está inserido ali dentro e você está naquele movimento, você está naquela contínua ascensão. As bases para isto é nós temos uma reverência, um amor por tudo aquilo que nós encontramos nesta subida, por tudo aquilo que nós encontramos neste movimento em espiral. E principalmente reverência pela hierarquia espiritual do planeta, por estes seres que já estão com a consciência mais desenvolvida do que nós, que isto é uma hierarquia. Isto significa as voltas da espiral mais acima. Então nós temos que ter reverência por isto. E a hierarquia espiritual aceita a nossa reverência, porque ela sabe muito bem que se nós não reverenciarmos o que está mais acima, nós não entramos nesta quietude, nós não entramos nesta circulação perfeita e ascendente. E aí, se nós reverenciamos aquilo que está em voltas superiores desta espiral, então nós vamos compreendendo melhor isto tudo. E esta quietude, que não é nenhum sossego, esta quietude é realmente uma compreensão de tudo isto. Porque quando você compreende estas coisas, quando você sobe nas voltas dessa espiral, então aí você compreende melhor toda a unidade da vida e você então está em quietude. Então, quietude não tem nada a ver com inércia, tem nada a ver com gente quietinha. Gente quietinha é muito importante para certas pessoas em certos estágios, mas num certo estágio você está nesta ascensão contínua, permanente, seguindo toda essa espiral.